Salve galera, meu nome é Márcio e esse é o canal Café e Cultura. Hoje nós vamos falar sobre o indescritível, o inenarrável, o inominável Howard Phillips Lovecraft, mais especificamente nos filmes baseados em suas obras. Então já deixe seu curtir, se inscreva no canal se você não for inscrito, que o vídeo começa depois da vinheta. Lovecraft foi, sem dúvida, um dos maiores autores de terror e horror de todos os tempos. Influenciou desde pequenos escritores, igual esse que vos fala, até grandes nomes da literatura e do cinema mundial, igual Guilherme Del Toro, Stephen King, Neil Gaiman, etc. Diferente de Stephen King, que já teve várias obras bem adaptadas para filmes e séries, são poucas as obras que adaptaram as histórias de Lovecraft. Algumas são tidas até como infilmáveis, igual nas Montanhas da Loucura. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Vou dividir em dois blocos. No primeiro eu falo sobre obras baseadas das histórias dele e em um segundo sobre obras inspiradas no universo dele. Beleza? Vamos lá. O primeiro deles é o filme Dagon, de 2001. Leva o mesmo nome de um de seus contos, Dagon, porém é baseado e totalmente ambientado na história A Sombra em Snow, um dos melhores contos do autor. Essa novela conta a história de um jovem que, durante uma viagem pela Nova Inglaterra, vê-se obrigado a passar uma noite em Snow, o vilarejo portuário em ruínas que não consta em nenhum mapa e esconde mistérios bem profundos. Vários elementos do filme remetem diretamente a essa história: o culto a Dagon, a existência da ordem esotérica de Dagon, o personagem principal com a blusa da Universidade de Miskatonic, que é uma universidade fictícia, da cidade de Arca, que também é uma cidade fictícia, o próprio povo de Imbolc, as pessoas com características de peixes, conforme falado no conto, a oração presente no chamado de Cthulhu e todo o cenário o qual remete à cidade fictícia. No final, também há algo bem similar ao final do conto. Trata-se de uma adaptação da história original e talvez seja um dos mais ricos a explorar o universo Lovecraftiano. É muito bom ver os locais e personagens sendo trazidos à vida, porém, como o filme não é algo esplendoroso, poderia ser melhor em vários aspectos, mas isso é um assunto para outra hora. Fica aí a dica para você que é fã de terror e monstruosidades gosmentas. O segundo filme é o Necronomicon, o Livro dos Mortos, de 2003. O filme mostra a trajetória do próprio Lovecraft em busca do ancestral Livro dos Mortos, o Necronomicon, para a construção de sua literatura de terror. Ao encontrá-lo, protegido e mantido no misterioso mosteiro por uma ordem de monges, ele dá início a 3 histórias macabras envolvendo o tema do livro. Então existe um plot maior e os 3 plots menores, digamos assim, que são os contos que ele vai escrevendo durante o filme. O primeiro deles, Os Afogados, é uma adaptação de Os Ratos nas Paredes. Dos 3, foi o que eu mais gostei. Apresenta um ritual de ressurreição bem macabro, os momentos bacanas de terror e umas criaturas bem das profundezas do mar. Inclusive a frase cômica: "Não está morto o que eterno jaz, e o tempo até a morte desfaz". A segunda história, O Frio, adapta o conto Ar Frio. Nesse episódio, um repórter de Boston vai até um prédio de apartamentos investigar relatos de desaparecimentos e acaba fazendo uma descoberta arrepiante. O conto é curto e a adaptação é bem resumida, porém bem feita. Já o último episódio, Sussurros, é inspirado no conto O Sussurro nas Trevas. Aqui é algo bem distante do conto. Explora apenas uma das ideias e nada mais, e desdobra isso em uma espécie de perseguição policial. E por fim, se finaliza o plot maior envolvendo o próprio Lovecraft. O filme é bom e mantém algumas características de terror dos anos 80 e 90. Para quem curte cenas bem gosmentas com monstros, tá aí uma boa indicação. O terceiro é Herbert West, o Reanimador. É de 1985 esse filme. Talvez esse seja o filme mais conhecido dessa lista. Provavelmente você já assistiu esse filme no famoso Cine Trash e nem lembrava. Trata-se de um roteiro adaptado ao conto com o mesmo nome. A história original se passa, no entanto, entre 1915 e 1920, e o filme é adaptado na década de 80. Posso dizer que é o filme mais fidedigno na história que o inspirou, mesmo com toda a adaptação que sofreu para a época. A ideia é praticamente a mesma: um médico que tenta criar o soro de reanimação de cadáveres e fica fazendo experimentos para isso. No conto, ele passa boa parte dele tentando. No filme, ele já aparece com o soro pronto. Porém, ambos personagens são focados e alienados na reanimação de corpos. Um pouco cômico em alguns aspectos, mas bastante assustador em outros, ressaltando que trata-se de um filme de terror da década de 80 com os efeitos daquela época. Mesmo assim, é um filme bom para conhecer ou para relembrar.
Agora, pessoal, vou dar duas dicas mais rápidas. A primeira é o filme Do Além, que é baseado num conto de mesmo nome. Esse conto é muito curto, trata de um físico que fez uma máquina que, digamos que, iria expandir nosso sistema sensorial e a gente conseguiria ver, por exemplo, outras dimensões. Nessa outra dimensão era a dimensão de terror e horror, como ele sempre falava. E lá, se você vê, você também é visto. Então os personagens são meio que imersos em uma dimensão de horror. O filme pegou essa mesma ideia e extrapolou. Não é lá um filme muito bom, mas se você quiser ver essa obra adaptada, tá aí a dica. A outra dica é um filme do ano passado, 2019, com Nicolas Cage, e é A Cor que Caiu do Espaço. Exatamente igual o nome do conto e é exatamente igual a história do conto. Não é uma das minhas histórias preferidas, mas se você gosta da história, assista, que é um bom filme. Agora vamos falar sobre filmes que são inspirados no universo Lovecraftiano. O primeiro deles é o filme The Void, de 2017. Nesse filme, um policial encontra um jovem ensanguentado e o leva para um hospital rural próximo. No local, começam a aparecer pessoas encapuzadas que pertencem a uma seita, impedindo as pessoas de dentro do hospital de sair de lá. Lá dentro, coisas horrorosas começam a acontecer. Esse filme não se relaciona a nenhum conto em específico, tampouco faz menção a alguns antigos, a Cthulhu, etc. Mas no início há uns segundos no qual uma criatura cósmica aparece e ela é idêntica a Cthulhu. E o clima do filme é muito similar às histórias de Lovecraft. Também a questão de uma seita misteriosa, a algo oculto e ancestral, ao próprio vazio citado como o próprio título do filme, nos remete direto ao horror cósmico. Na própria capa, há tentáculos saindo de um triângulo de luz, o que mostra Lovecraft como background do filme. Sobre o longa em específico, lembra muitos filmes da década de 80 e 90 no quesito terror, porém também traz efeitos atuais que mesclam as coisas de um tom bem interessante. É um filme curto e talvez devesse ter mais alguns minutos para desenrolar melhor certas situações, que se mostram um pouco corridas, em minha opinião. Particularmente gostei bastante do filme. Figura entre um filme de terror atual que você deveria assistir. Há uma leve insinuação, há uma continuação e talvez uma explicação melhor das coisas. Um outro filme, pouco relatado nesse sentido, no entanto, é O Enigma de Outro Mundo, de John Carpenter. Ele é de 1982. Esse filme é de John Carpenter, conhecido na década de 70 e 80 pelos seus filmes de terror. Ninguém faz muito essa ligação, mas esse filme tem algumas coisas muito similares ao conto Nas Montanhas da Loucura. Primeiro, se passa na Antártida, assim como na história. Também, uma equipe encontra, a certa distância de sua base, uma outra base que foi atacada por algo desconhecido. A questão da coisa que veio do outro mundo, do horror cósmico, é bem presente. Porém, o conto é quase um texto técnico-científico sobre o horror que veio do espaço, a criação da humanidade, seres antigos. E o filme é bem mais simples em falar de um monstro que toma formas humanas. Então, há uma leve inspiração no início, mas depois ela se esvai. E o último filme da lista é A Aniquilação. Ele é de 2018 e está no catálogo da Netflix. Eu nunca vejo alguém falar desse filme quando se trata das obras de Lovecraft, e para mim, ela é bem similar ao conto Uma Cor que Caiu do Espaço. Nas duas histórias, algo, tipo uma cor, cai do céu e começa a modificar todo o ambiente ao entorno dela. No conto, é mais relacionado a algo macabro, horroroso. No filme, nem tanto, dependendo do seu ponto de vista. Ele é mais ligado à ficção científica do que ao terror propriamente dito. Por mais que ele comece assim, o filme meio que vai modificando o tom, tratando mais sobre o medo do desconhecido do que qualquer outra coisa. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Aqui eu falei do total de 8 filmes. Alguns são mais similares às histórias, outros nem tanto. Mas me diz aí, você já viu esses filmes? Gostou? Achou nojento? Deixa aqui nos comentários e até a próxima.